Sejam bem-vindos, que a paz de Jesus esteja conosco, que tenhamos momentos agradáveis, serenos, de boas reflexões à luz do Evangelho de Jesus. A exposição de hoje foi nos solicitada pelo Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz da cidade de Bertioga, estado de São Paulo. Nós, há 13 anos, ininterruptamente, todos os meses apresentamos uma palestra e somos gratos pela oportunidade que esta casa abençoada nos permite. Dando continuidade aos estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 13, capítulo esse que tem por título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa direita. A frase é conhecida, é o ensino de Jesus. E nós estamos nas instruções dos Espíritos. Hoje iremos abordar os itens 11, 12 e 13, que trata da beneficência. Esse tema, a beneficência, é tão importante, devemos registrá-lo em nossos corações, que faremos hoje, mesmo com 3 mensagens de um ótimo conteúdo, esta é apenas a primeira parte desse tema tão importante, a beneficência de O Evangelho segundo o Espiritismo. Os dicionários definem beneficência como sendo o ato, a prática ou a virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo. Como dissemos, a exposição de hoje envolve 3 lindas e significativas mensagens, instruções de espíritos elevados, alguns nossos conhecidos, e ao final dessa exposição, aqueles que ficarem até lá serão presenteados com uma ilustrativa e comovente história. Vamos lá então. No item 11, a mensagem do item 11, melhor dizendo, foi nos trazida por Adolfo, bispo de Argel, e essa mensagem ocorreu na cidade de Bordeaux, no ano de 1861. Das 3 mensagens que a gente vai abordar, nós pensamos alguns trechos, não é? Claro que depois seria legal você ir até o Evangelho segundo o Espiritismo, rever os conceitos que estamos falando aqui e ler as mensagens por inteiro. Nós pensamos alguns trechos e a gente vai comentar à medida que entendemos ser necessário. Então Adolfo inicia a sua linda mensagem assim: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites e as verdadeiras alegrias do coração. Ou seja, a prática da beneficência traz as mais puras alegrias verdadeiras. Em seguida, o nobre espírito diz que seria muito bom se pudéssemos compreender o quanto a prática dessa virtude da beneficência nos é favorável nesta vida, enquanto encarnados, e especialmente quando do nosso retorno à pátria espiritual. Ele faz uma pergunta assim: quais festas mundanas, as do mundo corpóreo, não é? Podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais alegria a essas famílias carentes? Ou seja, ele faz assim: que festas, que prazeres deste mundo seriam maiores do que a alegria de
representarmos a divindade junto a esses irmãos mais necessitados. Ele diz: famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quanta gente assim. Como se sentem quando a gente vê naqueles semblantes macerados refugirem subitamente a esperança quando são amparados, não é? Tende em mente, ele continua, estas palavras do Salvador, palavras de Jesus, quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Palavras de Jesus. Ou seja, sempre, toda ajuda que proporcionarmos ao próximo, especialmente aqueles mais necessitados, estaremos fazendo a Jesus, para Jesus. Nesse caso, o que você acha de estar bem com Jesus? Com o nosso mestre? O que você pensa de ele estar feliz com você? É uma boa, né? É uma boa sugestão. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade, diz Adolfo. Mais que uma palavra, a ação na caridade é sublime. Como sabemos, a caridade é o amor em ação. A caridade é o amor em ação. Adolfo continua: foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação que gozei na terra. Ou seja, o bispo de Argel diz que a prática da caridade foram os únicos momentos efetivos de satisfação que ele desfrutou quando estava encarnado. A prática da caridade é uma grande geradora da felicidade. E ele diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. A mensagem seguinte é de um espírito bastante conhecido, São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo. São porque foi canonizado pela Igreja Católica, não é? E essa mensagem, da qual nós vamos trazer alguns trechos, foi apresentada pelo Espírito São Vicente de Paulo em Paris, no ano de 1858. E ele inicia assim: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chaves que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Veja que Vicente de Paulo diz que toda a felicidade possível, especialmente no reino dos céus, deve ser obtida através de amarmos-nos uns aos outros. Ele continua: não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela a verdadeira consolação. E assim, amigos, o nobre espírito coloca a prática da caridade como condição básica, essencial para podermos nos melhorar, evoluir espiritualmente falando. A principal máxima do espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo.
é verdade. Como a gente sabe, o egoísmo é o pai. O egoísmo é a origem de todos os males que existem na Terra. Ele continua: a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Olha isso, gente. Vicente de Paulo coloca a caridade como se fosse assim o alicerce, a base do futuro, ou melhor, do edifício das virtudes terrenas. Sem a caridade não há como você evoluir. Sem ela, ele diz, sem ela não existem as outras. É a base, né? Sem a caridade não há que esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é em todos os mundos, ele diz, ou seja, em todo o universo, não é uma exclusividade da Terra. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por Ele, dada por Deus, à criatura, a nós. E conclui o grande Vicente de Paulo: homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. É só assim que o planeta vai melhorar. No exercício mesmo dessa virtude encontrareis a vossa recompensa, ainda encarnados. E não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente e, é óbvio, na vida futura, na pátria espiritual. O item 13, a terceira mensagem, foi trazida por Carita, um espírito martirizado. Ela foi martirizada em Roma, não é? Depois, uma outra hora a gente conta a história de Carita, mas ela foi canonizada pela igreja como Santa Irene. A mensagem que nós vamos trazer chegou na cidade de Lyon no ano de 1861. E é interessante, que é muito bonita assim, porque o espírito traz a comunicação apresentando-se como uma personalidade, como se a caridade fosse uma personalidade. Ela diz assim: chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que todos deveis visar. Dei esta manhã, o Espírito falando, não é? Dei esta manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes que fazer para secá-las todas? Em vão, procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, através da inspiração, não é? Coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonados, paciência. Ela continua intuindo aquelas mãezinhas. Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. E ela diz assim, essas mãezinhas, pareciam ouvir-me, viravam-se, né, para o meu lado, os olhos arregalados de espanto.
eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. É verdade, amigos. Devemos sim consolar, levar o evangelho para os corações, mas não é possível fazer para um estômago vazio. Carita continua, repetia-lhes, coragem, coragem. Então uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, com a aproximação de Carita, né? Como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril, insuficiente alimentação. Como a mãe passava fome, o leite era muito pobre, não tinha nada, né, para alimentar aquele bebê. Ela continua, alhures, vi meus amigos, pobres, velhos, sem trabalho, e em consequência sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria, envergonhados de sua miséria, sem ousarem eles, que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Então ela falava daquelas pessoas de idade avançada, naquele tempo que não havia nenhum tipo de previdência, eu suponho, não é? E portanto não tinham recursos, não tinham moradia, mas não tinham coragem, não é? De pedir esmolas. É muito triste. Amigos, devemos sempre que possível observar, estarmos atentos com relação aos infortúnios ocultos. Tem muita gente que está sofrendo, passando por dificuldades de toda a natureza, mas não fala, não se queixa. E a gente tem que estar observando para poder, de alguma maneira, seja material ou moralmente, ajudá-las, ampará-las. E Carita continua, com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho feito, me fiz mendiga para eles, para essas pessoas, e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Então ela dizia que, como desencarnada, não tinha exatamente como alimentá-los, não é? Mas o que fazia, além de dar um conforto, como vimos lá com as mãezinhas, ela visitava as pessoas de bom coração, tentando inspirar-lhes, intuir-lhes, estimular-lhes a que fizesse alguma coisa pelos próximos em dificuldade. Por isso, ela continua, por isso é que venho aqui, meus amigos, e vos digo, há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela a árvore, como está carregada de flores e de frutos, a árvore da caridade. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. E ela conclui, o Espírito Caritas,
nada temais. Eu vos conduzirei à caridade. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade, o caminho da salvação. Sim, esse foi um resumo das 3 mensagens, itens 11, 12 e 13 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para ilustrar o quão importante é a prática da beneficência, nós encontramos no livro Almas em Desfile, de autoria do espírito Hilário Silva, em psicografia do nosso amado Chico Xavier, uma historinha chamada 2 meses antes. Vamos lá. Ao cair da noite, numa grande padaria, uma confeitaria paulista, o lugar está cheio, como é comum acontecer. Olavo Dias, espírita e advogado, se aproxima do caixa para pagar sua compra, né? Quando alguém grita: ladrão, ladrão, pega ladrão, pega! Um balconista, trabalhador da casa, segura um homem. E em seguida chega o segurança do lugar. O homem está muito mal vestido e treme muito com um pacote nas mãos. Era pão. E o balconista diz: ele roubou de um freguês. Todos os presentes, chamou a atenção, todos os presentes olham para aquele infeliz. O segurança avança para imobilizá-lo, para em seguida chamar a polícia, ao que Olavo, nosso amigo espírita, se aproxima e diz: parem com isso, este homem não é um ladrão. E na intenção de ajudá-lo, Olavo mente, afirmando: é meu empregado, e com certeza pegou esse pacote julgando que fosse meu. Enérgico, pega o embrulho das mãos do homem que tremia ali, não é? Devolve ao gerente da padaria, pede desculpas pelo engano e afasta-se com o desconhecido. Saiu da padaria. Saiu abraçado, como se fosse um amigo, diante de todo aquele povo perplexo, observando a cena. Quando dobraram a primeira esquina, o Olavo disse assim: meu caro, não gosto de mentir, eu evito ao máximo quaisquer mentiras, mas eu fui obrigado a fazer isso para poder defendê-lo. O homem, muito abatido, chorando, explica: doutor, de fato eu ia roubar aquele pão, porque eu tenho 6 filhos e todos estão com fome. Sou doente do coração, não encontro serviço, ninguém me dá trabalho. Estamos passando fome. Ao que Olavo, comovido, diz: bem, eu não estou aqui para fazê-lo chorar. E Olavo, um homem de bem, conduído, deu-lhe algum dinheiro e perguntou onde ele morava. O infeliz chamava-se Noel de Souza e deu o nome da esposa, dos filhinhos e informou que morava num modesto barracão nas proximidades da Vila Maria e deu assim uma ideia de como chegar lá. Na verdade, morava numa favela. O benfeitor Olavo, sensibilizado, prometeu visitá-lo na primeira oportunidade. E é assim que na semana seguinte, Olavo pegou seu automóvel e foi para aqueles lados lá da Vila Maria procurar a casinha distante. Algumas dificuldades, mas localizou. Encontrou a senhora Souza, a esposa do Noel, não é?
os 6 filhinhos ali esquálidos. Mas o Noel não estava. Aí a mulher informou que ele foi atrás de socorro médico, porque, como vimos, ele sofria do coração. Olavo, tocado de compaixão, fez o que pôde pela família sofredora, deu ali um auxílio significativo, né? E quando despediu-se, a dona da casa, muito emocionada, lhe disse: um dia, se Deus quiser, Noel há de retribuir o que o Senhor está fazendo por nós. Bem, dias depois, Olavo, por razões profissionais, precisou deixar a cidade de São Paulo, mudou-se para outra cidade. E recomendou os novos protegidos, a família do Noel, aos companheiros da casa espírita e seguiu sua vida em outro lugar. 6 meses se passaram, ao que certo dia Olavo surgiu ali uma situação e ele precisava urgentemente, naquela mesma hora, fazer uma viagem a negócios. Mas não tinha passagem. E não teve dúvida, arriscou ir até o aeroporto na tentativa de comprar uma passagem ali às pressas e conseguir embarcar. Um amigo viajaria com ele, a negócios também, não é? E quando ele falou e tal, o amigo já foi logo, um pouco antes que ele, para o aeroporto, chegou antes, para tentar já antecipar e resolver a situação da passagem. Quando o Olavo chegou, procurou pelo amigo, encontrou, esse estava alegre, dizendo que o problema estava resolvido. Ele havia conseguido as passagens, né? E que conseguiriam embarcar. Só teriam que apresentar ali os documentos na sala de embarque e o avião já ia sair. Estava em cima da hora, o avião já estava saindo. E foram rápido assim pelo meio da multidão para a sala de embarque, né? Quando alguém lhe cruza o caminho. Bateu com ele assim. Aquela pessoa que cruzou o caminho do Olavo o abraçou forte e com muita ternura, muito carinhosamente, mas forte assim. O Olavo tenta desvencilhar-se, né? E aí ele olha e reconhece. Era Noel de Souza, aquele homem lá da padaria. E surpreso diz: mas você aqui? Noel está humildemente vestido, mas limpo, alegre. E ele diz, o Noel: sim, doutor, preciso vê-lo. E o Olavo, naquela situação contrariado, falou assim: olha, eu agora não posso, eu estou atrasado, eu vou pegar o avião. E o Noel, como se não considerasse a contrariedade e a necessidade do Olavo de ir lá para o avião, pegou pelo braço e puxou ele assim e tirou-o do raio de visão do companheiro que o esperava para juntos embarcarem. E o Olavo falou: Souza, por favor, não me detenha, não me detenha. Inquieto ele estava. Escute, doutor, eu preciso agradecer-lhe. E como que, aquela situação, como se ele não pudesse escapar, o Olavo, entediado, impaciente, ouve, em seguida livrou-se. Ele falou, melhor dizendo, ele pensou: eu vou ouvir um pouquinho aqui o Noel e em seguida eu vou lá. E o Noel começou a falar da esposa, dos filhos, e repetia várias frases de gratidão e de carinho para o Olavo. Alguns instantes depois, o Olavo, revoltado ali pela situação, né, meio angustiado, conseguiu se desvencilhar e foi embora sem dizer nada, nem se despediu do Noel. Precisava pegar um avião. Alcançou o amigo que o procurava assim, mas era tarde. O avião já estava partindo. Acabrunhado, perdeu o avião. Ele vê de longe o avião lá com as portas fechadas, já iniciando a decolagem.
ficou muito desapontado. Mas já que ele perdera a viagem, paciência, procurou Noel para então ouvi-lo com mais atenção. Procurou pelo Noel, mas não encontrou. Voltou para casa. Não foi viajar, voltou para casa. 4 horas depois, Olavo vê na televisão a trágica notícia. O avião, que tanto disputara um lugar, havia caído e ninguém sobreviveu. Intrigado com aquela situação, ele volta a São Paulo e corre para ir visitar lá a choupana do Noel. Ele queria vê-lo, abraçá-lo e comentar o que aconteceu. Mas, no lar modesto, ele vem a saber que Noel desencarnara 2 meses antes. Os créditos morais que angariamos com a prática da beneficência são imensuráveis. Essa história demonstra, assim, de uma maneira efetiva, né, até material, como a prática da caridade, da beneficência pode nos ajudar, com certeza. E a gente vai concluindo a nossa exposição com a belíssima prece de Cáritas, que foi trazida à luz pelo nobre espírito, autor dessa mensagem, que nós lemos há pouco, né, que estudamos há pouco. E essa prece foi trazida através da psicografia feita por Madame W. Creel no Natal de 1873. É uma das mais lindas e comoventes orações que se conhecem. A prece de Cáritas diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericórdia imagem. Que assim seja. Paz e luz
a todos.